galerinha! A paz do Senhor! Vocês estão bem? Eu tô de volta e muito feliz porque nós vamos hoje concluir a nossa história. Se você não me conhece, é porque você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2 e eu vou dizer para você parar esse vídeo e ir lá no vídeo 1 e no vídeo 2 que estão no canal da igreja e aí depois você volta aqui pro vídeo 3, tá? Mas eu me chamo Lilian e faço parte do Ministério Infantil da Igreja Evangélica Palavra Eterna. Agora que você já sabe disso, vai lá! Para quem está acompanhando a história, hoje nós vamos chegar ao grande final e para a gente ir logo para o grande final, vamos orar. Obrigada a Deus porque até aqui o Senhor esteve conosco. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, especialmente agora, ó Pai, quando, Senhor, os nossos corações precisam estar sensíveis para entender a principal missão de Jesus aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda. Prepara, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos começar diferente. Nós vamos começar com o nosso versículo que está no livro de João. João, no capítulo 13, versículo 1, a parte final do versículo, que fala assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1b. B porque é a parte final, tá? Vamos lá? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1b. A última vez? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1b. Por que fizemos do versículo agora? Vocês vão entender, porque o versículo ajuda a gente a entender a nossa história. A nossa história começa com um personagem chamado João, que era conhecido como João Batista. João, ele era filho de Isabel, aquela Isabel lá da primeira parte da história que não podia ter filhos. Ela tem um bebê, ela dá o nome desse bebê de João, e esse bebê ele é separado para servir a Deus, e aí quando ele cresce, então, ele anda por aí ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, dizendo que elas deveriam se arrepender de seus pecados e que Jesus, o Salvador prometido, estava para chegar. Quem cria nessa palavra de João era por ele batizado. João batizava, por isso João Batista. Um dia, nosso amigo João Batista está lá, batizando as pessoas no riozinho, quando ele olha e quase não consegue acreditar no que ele está vendo. Ele olha de novo, era Jesus. Jesus estava vindo ao encontro de João para ser batizado. João então batiza Jesus nas águas e quando Jesus sai das águas, vem uma voz do céu assim bem alta e fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu muito me alegro. Que privilégio de João! Batizou Jesus e ainda ouviu a voz de Deus. Jesus então, depois de batizado, começa então o seu trabalho, o seu ministério de anunciar a palavra de Deus. Naquela época, as pessoas eram consideradas maior de idade com 30 anos. Só a partir dessa idade que elas podiam ter seguidores, ensinarem alguma coisa para alguém, tá? Então, Jesus está com 30 anos quando ele é batizado e começa então os seus ensinamentos. Jesus, ele vai reunir um grupo de 12 homens que tornam-se seus discípulos. Discípulos são seguidores, alguém que tem um mestre. Jesus era o mestre, eles eram os discípulos. Então, Jesus e seus discípulos andavam pelas cidades ensinando sobre o reino de Deus. Jesus ensinava para as pessoas que Deus amava, que Deus queria perdoar, que o pecado era ruim e que elas precisavam se arrepender. E que quem se arrependesse seria salvo. Além disso, além de ensinar sobre o reino de Deus, sobre a salvação, Jesus também fazia muitos milagres. Sabe o que é milagre? Aquelas coisas sobrenaturais que ninguém pode fazer? É isso que Jesus fazia. Jesus transformou água em vinho. Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus Fez surdo ouvir, fez mudo falar, fez cego enxergar, fez paralítico andar. Até morto, Jesus ressuscitou. Era muito poder, né? Pois é, Jesus ficou durante cerca de 3 anos fazendo essas coisas, até que depois de 3 anos, era a época da Páscoa, ocasião em que as pessoas se reuniam para ceiar junto e para lembrar da libertação do povo hebreu. O povo hebreu, lembra deles? Aqueles que Faraó fazia de escravo, que aí Deus mandou as pragas e Faraó libertou. Então, na Páscoa, se lembrava dessa libertação que Deus deu ao povo hebreu. E aí as pessoas se reuniam, ceiavam, ou seja, comiam juntas e agradeciam a Deus.
os discípulos de Jesus se reuniram, comeram junto, oraram, louvaram, e aí depois disso eles foram para um lugar onde eles tinham o costume de ir, como se fosse um campo, onde eles iam para ficar orando, conversando com Deus. Quando eles chegaram lá, Jesus se separa dos discípulos e fala assim, ó, vocês fiquem aqui que eu vou ali falar com Deus. Jesus, ele tinha um hábito de ficar sozinho, só ele e Deus, para conversar. Esse é um hábito que inclusive nós devemos ter, de conversar com Deus, contar nossos segredos, nossos sonhos, nossos medos, as nossas alegrias. E Jesus estava lá conversando com Deus porque Jesus estava muito triste, muito angustiado. Ele sabia que estava chegando a hora dele cumprir a missão aqui nessa terra. E não era uma missão fácil de ser cumprida. E aí Jesus, conversando com Deus, ele fala, ah, Senhor, será que dá para pular essa parte? Dá? Não dá? Não, se não der, tudo bem, seja feita a sua vontade. E aí Jesus volta, triste, preocupado. E aí o que ele encontra? Os discípulos dormindo. Pois é. Em vez de estarem lá orando junto com Jesus, eles foram dormir. Por que Jesus estava triste? Porque como Jesus fazia muitos milagres e falava do reino de Deus, ele ficou muito popular. As pessoas seguiam a Jesus. E os líderes e governantes daquela época, eles ficaram com medo das pessoas se rebelarem, não servirem mais a eles e servirem a Jesus. Então eles começaram a tramar, sabe, planejar um plano para poder prender Jesus e matar Jesus. E naquele momento, naquele lugar onde eles estavam, um dos discípulos, que se dizia amigo de Jesus, tinha traído Jesus, tinha levado essas pessoas que queriam matar Jesus até onde Jesus estava, e essas pessoas então prendem Jesus e levam ele preso. Nesse lugar onde eles levam Jesus, eles xingam Jesus, eles tiram sarro de Jesus, eles gospem na cara de Jesus e eles batem em Jesus. Mas bate. Pensa, bate muito. Jesus apanhou demais da conta e sem reclamar e sem se defender. Ele deixou fazer isso com ele. Mas não satisfeitos de terem feito tudo isso com Jesus, eles decidem que vão realmente matar Jesus. Eles condenam Jesus à morte. E eles condenam a pior morte da época, que era a morte de cruz. Era a morte mais dolorosa, a morte mais sofrida e a morte mais vergonhosa, mais humilhante que existia. E Jesus aceita tudo isso calado. Então, eles levam Jesus e eles crucificam Jesus, ou seja, eles prendem Jesus na cruz. E lá na cruz, as pessoas riam, caçoavam, falavam assim, ué, você não é rei, Jesus? Você não fez milagres? Então desce da cruz, se salva. Você não é filho de Deus? Fala para Deus vir te salvar. E ficam falando essas coisas. E Jesus, com todo amor, ele ora para Deus e ele pede, meu Pai, perdoa, eles nem sabem o que eles estão falando. E Jesus fica ali na cruz durante 6 horas, sofrendo, sentindo dor, vendo os amigos dele abandonarem ele, sozinho ali. E ali naquele momento, Jesus olha assim e fala, Senhor, você me abandonou, por que você me abandonou? E não tem resposta. E aí, depois de todo esse tempo então, Jesus já não aguentando mais, né, de tanta dor, de tanto sofrimento, ele fala que ele entrega a Deus, o espírito dele, ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí Jesus então se entrega finalmente à morte e morre. Pois é, nessa hora, quando Jesus morre, o céu escurece, fica tudo escuro, a terra treme. E aí nessa hora, quem estava vendo toda essa cena reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Mas já era tarde, né? Eles tinham matado o Filho de Deus. E aí, o nosso versículo ele diz que ele nos amou até o fim. E essa nossa história prova isso. Até o final, até o sofrimento, até a morte de cruz, Jesus nos amou. Ele não se arrependeu, ele não desistiu. Ele foi até o final, até completar a história de salvação que ele tinha para nós.
Eu não sei quantas vezes você já ouviu essa história. Se você já ouviu, se você não ouviu, o importante é que você saiba que ele fez tudo isso, ele aguentou, ele sofreu por amor. Porque ele quis nos salvar, ele quis nos libertar dessa doença, dessa coisa horrorosa que é o pecado. E só a morte de Jesus poderia fazer isso. Jesus sofreu tudo isso para de uma vez por toda nos dar a salvação. Então, se você nunca fez uma oração reconhecendo Jesus como seu Salvador, eu te convido a nesse momento orar comigo. E se você já fez, vamos orar por aqueles que ainda não fizeram. Vamos lá, todos juntos? Querido Deus, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós reconhecemos que ele sofreu até o fim por nós, por nos amar, para perdoar os nossos pecados. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós aceitamos Jesus como o Cordeiro que nos perdoa de todo pecado. Nós convidamos Jesus a estar sempre conosco no nosso coração. E nós te pedimos que nos ajude a não te entristecer, a fazer o teu sacrifício valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando a gente ora reconhecendo Jesus como nosso Salvador, ele vem morar no nosso coração e ele não sai nunca mais. Legal, né? Aleluia! Você achou que a nossa história ia terminar com o final triste daquele jeito? Você sabe o que significa aleluia? Aleluia significa louvado seja Deus. E louvado seja Deus porque Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou. Como? Pois é, depois de crucificado, tiraram o corpo de Jesus e levaram o corpo de Jesus para um túmulo, numa espécie de uma rocha. E lá colocaram o corpo de Jesus. No entanto, depois, no outro dia, quando alguns seguidores de Jesus foram até lá para ver o corpo, para levar umas flores, uns perfumes, algumas coisas do tipo, eles não encontram nada. O túmulo estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. E sabe por que eu troquei de blusa? Por que eu tô com uma blusa branca agora? Porque Jesus, ele vem com o sangue dele que derramou na cruz e ó, deixa a gente assim, ó, branquinho, branquinho, limpinho, limpinho. E Jesus, então, ressuscitado, aparece, então, para os seus discípulos, aparece para os seus seguidores, e Jesus come com eles, e Jesus conversa com eles, e Jesus mostra a marca dos pregos, né, que prenderam ele na cruz, e Jesus continua ensinando a palavra de Deus para eles por mais 40 dias. E aí, Jesus deixa uma missão para eles. Jesus fala, olha, eu vou voltar para o céu, mas um dia nós vamos nos encontrar. E enquanto isso não acontece, vocês têm uma missão, que é de levar essa palavra, esse ensinamento para todas as pessoas do mundo. E essa missão que Jesus deu aos discípulos naquela época vale para a gente até hoje. A nossa missão é continuar levando essa história adiante, continuar contando para as pessoas que o homem mais importante do mundo, ele não quer ser a pessoa mais importante do mundo. Ele quer ser a pessoa mais importante para mim e para você. Ele quer ser a pessoa mais importante para cada um de nós, porque ele quer ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Foi bastante coisa, né? Eu tentei correr para conseguir contar tudo. Eu espero que vocês passem essa história adiante, que essa missão, que a gente consiga cumpri-la, né? Contando para todos os nossos amigos, nossos familiares, que nós temos um Jesus que nos amou até o fim. Eu vou ficando por aqui. Eu tô com muita saudade de vocês. Eu espero que a gente consiga se encontrar novamente em breve. Vou deixar um beijo enorme, um abraço cheio de saudade. E vamos orar? Obrigada, Deus, por tanto amor. Obrigada, Deus, por Jesus. Obrigada, Jesus, por essa salvação maravilhosa. E obrigada, Senhor, por cada criança, cada casa que recebeu essa palavra, Senhor. Abençoa cada um e continua conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Tchau, queridas. Tchau.